Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês pedaços de bolo gelado no sabor de coco com brigadeiro de chocolate, uma combinação perfeita e um dos sabores que vende muito. Cada pedaço desse pesou em torno de quase 300 gramas, vale super a pena. Esse bolo dá para vocês venderem, ganharem uma renda extra ou até mesmo para vocês que querem fazer para aniversários, para festas, tá bom? Vale super a pena. Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Então vamos começar com o primeiro recheio, que vai ser o sabor de coco. Aqui numa panela eu estou colocando 2 caixas de leite condensado. Cada caixa dessa contém 395 gramas. Vou colocar também 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa contém 200 gramas. Vou colocar aqui também um vidrinho de 200 ml de leite de coco. É totalmente opcional nesse recheio, mas se você puder colocar, pessoal, vai ficar muito mais saboroso, muito mais gostoso, tá? Vamos colocar também 100 gramas de coco ralado desidratado, que é aquele coco ralado que não contém açúcar, tá? É importante que seja sem açúcar. E por último, 1 colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também. Agora vamos levar tudo ao fogo e eu sempre falo aqui nos vídeos, é muito importante que você coloque o fogo sempre do médio para o baixo, porque assim evita queimar o seu recheio, tá? E aí você vai mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E por se tratar de um bolo gelado, pessoal, eu não gosto de deixar muito consistente, como se fosse para um bolo de festa, tá? Então o ponto certo do recheio para bolo gelado, eu gosto de deixar nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas se você quiser um recheio bem mais firme, bem mais consistente, para um bolo de aniversário, por exemplo, que vai ficar exposto aí fora da geladeira por algumas horas, aí você pode continuar mexendo até chegar no ponto mais firme, tá? Porém, o recheio de coco eu deixei mais cremoso, porém vocês vão ver também que depois que esfriar ele vai ficar assim com um pouco de consistência. Só não vai ficar tão consistente como eu costumo deixar para bolo de festa, tá bom? Então aí eu desliguei o fogo depois que chegou nesse ponto, transferi o recheio aqui para um recipiente, aí eu pego um plástico limpo e coloco em contato com o meu recheio, porque assim vai evitar criar uma nata ou uma película por cima do recheio. E eu gosto sempre de deixar esfriar fora da geladeira em temperatura ambiente, tá? Agora vamos para o segundo sabor, que é o recheio de brigadeiro de chocolate. Na panela também eu estou colocando 2 caixas de leite condensado de 395 gramas cada. Vou colocar aqui 8 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência. Primeiro você vai mexer os 2 ingredientes para que esse chocolate em pó ele venha dissolver assim completamente no leite condensado e o seu recheio não vai ficar com gruminhos, tá? Agora eu vou acrescentar aqui também 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. E vou acrescentar aqui também, para ficar mais saboroso, mais gostoso, 150 gramas de chocolate em barra. Eu estou usando aquele blend que é metade meio amargo e metade ao leite, tá bom? Se você não quiser colocar, você acrescentar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina nesse recheio. Como eu coloquei o chocolate, eu não coloquei a manteiga nem margarina, tá bom? Levei para o fogo também, colocando sempre o fogo do médio para o baixo para não queimar. E você vai mexendo sem parar até chegar no ponto que eu também vou mostrar aqui para vocês. E o ponto certo do nosso recheio, esse eu deixei um pouco mais consistente, é quando você levanta a espátula, o seu recheio ele precisa cair assim em pedaços, em blocos, tá? Chegando assim nesse ponto, você pode desligar o fogo, vai passar esse recheio para um recipiente também da sua preferência e sempre cubra, pessoal, com plástico limpo em contato com o seu recheio, porque como eu falei com o primeiro recheio, assim vai evitar criar uma nata, uma película por cima do seu recheio e vai deixar ele mais protegido. Também deixe esfriar fora da geladeira em temperatura ambiente, tá bom? E agora, enquanto os recheios estão esfriando, eu fui fazer a massa do bolo, que é uma massa que eu sempre trago aqui no canal, muito fácil de fazer, uma massa de chocolate de pão de ló. Aqui na batedeira eu começo colocando 4 ovos grandes, não pode ser ovo gelado, tá bom, pessoal? Se tiver na geladeira, tire um tempo antes de você fazer a massa. Coloquei aí também 1 xícara de açúcar. A xícara que eu estou usando é o tamanho de 240 ml, tá? Vamos bater aí até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado, por aproximadamente aí de 5 a 7 minutos, depende de cada batedeira. Depois que dobrar de volume e ficar assim bem esbranquiçado, você já pode desligar a batedeira. E agora você vai pegar aí uma espátula da sua preferência ou um fouet e vai começar a acrescentar os secos juntamente com uma água morna, tá? Aqui, pessoal, eu fiz uma mistura de 1,5 xícaras de farinha de trigo e meia xícara de chocolate 50% cacau, para vocês saberem a quantidade.
Vou sempre passando aos poucos pela peneira, porque assim fica mais fácil de dissolver aí, né, os secos na massa, na mistura da massa, tá? Nos outros ingredientes. Em seguida, eu vou acrescentar aqui 120 ml, meia xícara de água morna. No lugar da água morna, vocês podem substituir por leite morno, tá? Não tem problema. Eu gosto de fazer com a água, pessoal, porque eu sempre acho que a massa ela fica mais leve, mais fofinha. Mas não tem problema se você quiser usar o leite, tá bom? No lugar da água. E aí é só você ir mexendo, colocando sempre a farinha de trigo e chocolate aos poucos e vai mexendo com o fouet ou com uma espátula que você tiver. Essa massa é uma massa de pão de ló, então não precisa colocar margarina, manteiga nem óleo, mas óleo vocês podem até colocar nela. Se você quiser colocar somente 80 ml de óleo para ficar uma massa mais úmida, não tem problema, é só você colocar junto com a água, tá? Mas eu não coloquei. Aí agora que eu já coloquei aqui toda a farinha de trigo junto com o chocolate em pó, eu vou colocar por último uma colher de sopa de fermento em pó, tem que ser fermento químico para bolo, tá? E é só você mexer novamente e a massa já está pronta para levar ao forno. E assim ficou o resultado da massa do bolo, para vocês verem. Agora eu vou transferir essa massa para uma forma, que a medida dessa forma eu vou deixar aí na tela para vocês. E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aqui no fundo da forma eu coloquei papel manteiga, mas se você não tiver papel manteiga, vocês podem untar com margarina e farinha de trigo que vai dar certo também, tá? Então, transferi aí a massa para essa forma, vou levar para o forno em 180 graus, de 40 a 45 minutos, isso depende de cada forno. Então, para vocês terem certeza que assou, faça sempre o teste com um palito ou uma faca. Se você ver que saiu limpo, você já pode tirar o bolo do forno, tá bom? Então, o meu, pessoal, assou por aproximadamente isso, 45 minutos, e assim ficou o resultado. Eu deixei essa massa esfriar completamente, porque é muito importante que para você desenformar, deixe sempre a massa esfriar completamente, tá bom? Para não ter o risco de quebrar a sua massa. Então, agora eu vou mostrar o resultado para vocês, depois que eu tirei da forma, totalmente frio. Assim ficou o resultado. É uma massa, pessoal, de pão de ló. Aí eu cortei essa massa apenas ao meio, porque eu vou fazer uma camada bem generosa aí com os dois recheios. Então, eu cortei essa massa ao meio, já cortei para adiantar o vídeo, tá? Vou mostrar aqui de perto para vocês como ela ficou muito fofinha. Então, assim ficou o resultado de perto para vocês verem. Agora, antes de começar a rechear o nosso bolo e levar para a geladeira, eu vou mostrar para vocês a consistência que ficou os dois recheios depois que esfriaram, tá? E antes de levar para a geladeira. Esse é o recheio de coco, como eu falei para vocês, fica consistente, porém não tão consistente, né? Fica mais cremoso do jeito que eu gosto para bolo gelado. E aqui é o recheio de brigadeiro de chocolate, para vocês verem. Aqui ainda não foi para a geladeira também, tá? Agora, vamos começar com a montagem do nosso bolo. Aqui na forma que eu assei o bolo, né, que eu assei a massa do bolo, eu coloquei apenas um plástico aí no fundo, pessoal, porque vai ficar mais fácil na hora de desenformar, tá? Então, é importante que coloque um plástico que você tiver aí limpo. Comece colocando a primeira camada do meu bolo. Vou molhar com uma calda, que é leite condensado com água, mas vocês podem usar uma calda da sua preferência. A quantidade que eu usei, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Agora eu vou colocar todo o recheio de coco e vou espalhar muito bem. O legal desse bolo gelado é que fica bem recheado, pessoal, e esse recheio chama muito a atenção do cliente, tá? Fica uma camada bem generosa aí de coco e por cima eu vou colocar o recheio de brigadeiro de chocolate, que é uma combinação perfeita, como eu falei pra vocês. É um dos sabores que mais vende, que tem muita saída, então vale super a pena vocês fazerem, tá? Agora eu coloquei todo o recheio de brigadeiro de chocolate por cima e vou repetir o mesmo processo espalhando muito bem. Por último, vamos colocar a última camada de bolo, porque como eu falei pra vocês, eu apenas cortei ao meio, né? Vá sempre apertando assim muito bem com as suas mãos, para que a massa ela venha colar no recheio embaixo, isso é muito importante, tá? Aí vá sempre puxando o saquinho também, para não ficar por dentro do seu bolo. Agora você vai molhar muito bem também essa camada de bolo, lembrando que por se tratar de um bolo gelado, é muito importante que fique bem molhadinho, tá, pessoal? Para esse bolo não ficar seco. É um bolo gelado, em pedaços, então é importante que você molhe muito bem.
Depois que você molhar essa última camada de bolo, você vai cobrir muito bem esse bolo para levar para a geladeira. É importante que cubra muito bem, então além desse saquinho eu sempre coloco outro por cima, cobrindo muito bem, pode ser um plástico filme também. O importante, pessoal, é que não fique nenhuma brecha aí do seu bolo para fora, tá? Aí você vai levar para a geladeira por no mínimo 8 horas. Por se tratar de um bolo gelado, é importante que deixe no mínimo esse tempo. Porém, eu sempre dou a dica aqui para vocês de deixar de um dia para o outro, porque além de ficar mais gostoso o bolo, ele fica bem estruturado, os recheios ficam muito mais firmes, tá? Então aí eu levei para a geladeira e deixei de um dia para o outro. No dia seguinte, antes de tirar esse bolo da geladeira, eu fiz aqui uma cobertura de mousse de brigadeiro, que é totalmente opcional. No lugar dessa mousse, você pode colocar apenas o chantilly mesmo batido, tá? Aqui eu coloquei, pessoal, 250 ml de chantilly bem gelado e bati na batedeira na velocidade máxima até ficar bem firme, como eu vou mostrar aí pra vocês, tá? O tempo realmente vai depender da marca do chantilly que vocês vão usar. E para não ter dúvida, né, para você não ficar com dúvida com relação ao ponto do chantilly, você pega sempre uma espátula ou até mesmo esse batedor aí. Quando você desligar a batedeira, ele precisa ficar assim no ponto bem firme, é quando o chantilly não cai de forma alguma, tá? Vou fazer aqui um teste para vocês verem. Você faz esse teste com uma espátula ou com o próprio batedor mesmo da batedeira e vocês vão ver que fica assim bem firme. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui a metade de uma receita de brigadeiro de chocolate que eu fiz por fora, tá? E aí eu vou bater junto com esse chantilly, tá? Mas para isso, esse brigadeiro precisa estar completamente frio. Essa receita de brigadeiro eu fiz por fora, tá bom, pessoal? Eu fiz com meia caixa de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e meia colher de sopa de manteiga, tá? Que pode ser margarina também. Levei tudo ao fogo, repetindo o mesmo processo do recheio que eu mostrei pra vocês. Deixei esfriar completamente. Esse foi o passo a passo, tá? E aí agora eu bato muito bem com o chantilly. Mas se você vai vender e você vê que vai ficar um custo muito alto, você coloca só um chantilly de chocolate mesmo ou um chantilly branco como cobertura, tá? Não tem problema. Então, depois que eu bati muito bem, assim ficou o resultado. Agora eu vou levar para a geladeira aí por mais ou menos 1 hora para ficar mais firme e depois sim eu coloco como cobertura de cada pedaço de bolo. Enquanto isso, eu tirei o bolo da geladeira para desenformar é muito fácil. Você vai pegar aí uma bandeja da sua preferência, vai centralizar em cima do bolo e é só virar. Depois você vai tirar a forma e o saquinho. Por isso que é muito importante que você use o saquinho, pessoal, porque vai ficar mais fácil para você desenformar, tá? Agora eu coloquei aqui em cima da bailarina, só para vocês verem como ficou bem recheado esse bolo. Uma camada bem generosa dos dois recheios. Agora vamos começar a cortar, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, cada pedaço de bolo pesou aproximadamente 300 gramas. Se você quiser fazer bolo menor, se você quiser fazer os pedaços menores, tá? Vai render muito mais. Aqui eu vou explicar para vocês a metragem, né? A medida que eu fiz. Esse comprimento aqui, pessoal, ficou 6,5, tá? Você vai medir com uma régua que você tiver. Então, o comprimento ficou 6,5. A largura, que eu vou mostrar para vocês, que é a lateral, ficou em 5 centímetros, tá bom, pessoal? Então, o comprimento ficou em 6,5 centímetros e a largura do nosso bolo, do nosso pedaço de bolo, ficou 5 centímetros, tá? Que aí, no total, teve um rendimento de 16 unidades, pesando cada um quase 300 gramas. Mas é claro que se você quiser vender pedaços de 100 gramas, vai render muito mais, tá bom, pessoal? Aqui foram 16 unidades de cada pedaço, aproximadamente 300 gramas, que eu vou pesar para vocês. Ficou entre 290 a 300 gramas, tá? A embalagem que eu vou usar aqui é essa embalagem de isopor. Ela é muito fácil de achar em lojas de artigos para festas, loja de embalagem. E é um tipo de embalagem que sai bem em conta, pessoal, sai bem barato aí nos seus custos, tá? O tamanho dessa embalagem é B1, tá? Mas eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês tudo muito bem detalhado para não ter erro. Claro que vocês podem usar um outro tipo de embalagem. Aqui é só uma dica, tá bom? Agora vamos começar a cortar, como eu falei para vocês, já fiz aí a medida de cada pedaço, agora eu venho com uma faca e vou cortando. Uma outra dica, cada pedaço que você cortar, vá sempre limpando a faca, tá? Porque assim os pedaços ficam muito mais bonitos, os recheios, né, as camadas do recheio fica muito mais bonita aí, tá? Então, cada vez que você cortar um pedaço, você vai sempre limpando a faca para que as fatias, né, os pedaços aí do bolo fiquem bem bonitos. Agora é só colocar aí na embalagem.
E agora vamos começar a colocar a nossa cobertura. No meu caso, eu vou usar a mousse, né, de brigadeiro que eu mostrei pra vocês o passo a passo. Coloquei numa manga de confeitar, mas não precisa ser numa manga de confeitar se você não tiver, tá? Estou usando o bico 1M e vou fazer um zigue-zague aqui. Como eu falei, no lugar da mousse de brigadeiro de chocolate, vocês podem colocar somente o chantilly mesmo puro batido, no sabor de chocolate ou no sabor branco mesmo, tá? Aí eu fiz um detalhe ali do lado, mas pessoal, não vejo necessidade, só do lado mesmo, que eu mostrei pra vocês o primeiro, já é o suficiente. Aqui eu fiz alguns brigadeiros de chocolate também, que é opcional, e passei no coco ralado para combinar com o nosso recheio, tá? Vou fazer mais um para vocês verem. Então esse eu só coloquei do lado mesmo, que é o suficiente, tá? Coloquei aí um brigadeiro passado no coco ralado. E aí eu fui repetindo o processo com todos, pessoal, e assim ficou o resultado. Como eu falei pra vocês, o tamanho que eu cortei renderam 16 pedaços, tá? No final eu vou pesar aí pra vocês verem o peso de cada um. Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês verem, é um bolo que fica delicioso. E assim, tem muita saída, como eu falei pra vocês, esse sabor, vale super a pena vocês fazerem. Agora pra fechar é muito fácil, como vocês estão vendo, é um tipo de embalagem muito fácil de fechar. E o legal, pessoal, essa embalagem, se você for vender por delivery ou até mesmo na rua, é muito legal porque é um tipo de embalagem que não vai amassar aí os pedaços do seu bolo. Mas se você não quiser colocar nessa embalagem, quiser enrolar naquele papel próprio de bolo gelado, pode ser também, tá? Geralmente vende em lojas de artigos para festas. Aqui na parte de cima você pode colocar a sua logomarca, com o seu contato, com a validade, que é muito importante, tá? Se quiser amarrar um laço em cima, vai ficar muito legal também. Agora eu vou pesar aqui dois para vocês verem aí como ficou o peso de cada um bem parecido, tá? Esse daqui, pessoal, pesou em torno de 302 gramas, mas tirando o tamanho da embalagem, eu colocaria aí umas 295 gramas, tá? Para vocês saberem quanto que ficou o pedaço. Aí eu pesei outro para vocês verem, por isso que eu falei que é entre 290 a 300 gramas aí cada pedaço. Esse já pesou 292 gramas, tá bom? E agora sim, eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que vocês tenham conseguido pegar aí as dicas, tá? Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar também sugestões de valores para vocês que querem vender, mas é muito importante que vocês pesquisem muito na sua região, tá bom? Então, se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like, compartilhar muito esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações para que vocês não percam os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!